Mais de 9.400 processos são julgados virtualmente pelo TCE Ceará em um ano de pandemia. Nova identidade organizacional é definida no planejamento estratégico da Corte. Na entrevista da semana, a servidora Adriana Pinheiro fala do curso de Introdução ao Orçamento Público. Escola de Contas promove o webinar sobre a nova lei de licitações e outros destaques essa semana no TCE Ceará, a partir de agora, no Acontece TV. Olá! Mais de 9.400 processos foram julgados virtualmente pelo TCE Ceará em um ano de pandemia. As informações sobre cada julgamento podem ser consultadas no painel de estatísticas do plenário virtual. As reuniões ordinárias online acontecem semanalmente em paralelo às sessões extraordinárias, que vêm sendo realizadas de forma telepresencial ou mista. O Tribunal de Contas do Ceará continua célere e transparente no julgamento dos seus processos, mesmo diante das limitações impostas pela pandemia da Covid-19. As sessões online permanecem acontecendo por meio do plenário virtual. Paralelamente, a Corte de Contas vem realizando, de forma extraordinária, reuniões telepresenciais ou mistas do Pleno, da Primeira e da Segunda Câmaras, desde junho de 2020. Em um ano de julgamentos online, de 16 de março de 2020 a 18 de março de 2021, foram julgados 9.423 processos. Destes, 1.574 nas sessões plenárias, 4.465 na Primeira Câmara e 3.384 na Segunda Câmara. As sessões virtuais são realizadas semanalmente, com início às 10 horas da segunda-feira e término ao meio-dia da sexta-feira. Os dados são divulgados pela Secretaria de Sessões, que realiza o acompanhamento das reuniões sob a supervisão do presidente de cada colegiado. O plenário virtual permite que, independente do quadro em que estejamos vivendo, que não haja interrupção nos julgamentos dos processos pelo Tribunal de Contas. Desse modo, independente de estarmos no quadro de pandemia, nós podemos manter a nossa produtividade em dia durante todos os dias da semana, né? O plenário virtual começa às segundas-feiras e encerra a sessão às sextas-feiras, né? Tanto da primeira Câmara, quanto da segunda Câmara, quanto do plenário. Os três colegiados funcionam concomitantemente durante a semana. Então, a produtividade do tribunal continua, né? E nós não tivemos nenhum prejuízo no ano passado em relação ao número de processos julgados, mesmo estando num quadro de pandemia na sociedade. No julgamento em ambiente online, também é permitido o pedido de sustentação oral no Pleno e nas câmaras. As partes ou procuradores devidamente habilitados podem solicitar a sustentação oral até às 12 horas do dia útil anterior à abertura da sessão, por meio do portal de serviços eletrônicos. Para conferir um passo a passo referente ao envio do pedido, os interessados devem acessar o perfil Parte Interessada, localizado no ícone Ajuda do plenário virtual. Propósito, missão, visão, valores. O TCE Ceará vem reforçando a nova identidade organizacional aprovada em fevereiro passado. A iniciativa dá mais transparência à forma de atuação da Corte de Contas, responsável por orientar, fiscalizar e julgar a aplicação dos recursos públicos no Ceará. A sociedade é peça fundamental nesse processo de controle. Definir ações para alcançar objetivos de forma organizada, analisando cenários e estabelecendo metas. Este é o objetivo de um planejamento estratégico, importante ferramenta do TCE Ceará para cumprir seu papel de forma cada vez mais eficaz. Tendo isso em mente, o Tribunal de Contas define a nova identidade organizacional do órgão, o propósito, a missão, visão e os valores. 4 pontos que vão direcionar as tomadas de decisão, o planejamento e o controle das ações a serem executadas. Além da missão, visão e valores, nessa nova versão que a gente fez, a gente elaborou agora em dezembro, a gente também criou o propósito para o tribunal. O propósito, na verdade, é o quê? É o que nos incentiva a continuar realizando os nossos trabalhos. Então, isso foi um diferencial do planejamento estratégico, mas a importância dele é direcionar as ações do tribunal. É o tribunal ter claramente definido onde ele quer chegar, quais são os objetivos de longo prazo. E isso daí vai fazer com que se dissemine em todas as unidades o alinhamento estratégico para que todo mundo trabalhe com a mesma finalidade.
planejamento é uma tomada de decisão para escolher o caminho que se deseja trilhar no futuro, mas, como o futuro envolve riscos e mudanças de cenário que não foram previstas, é possível que as decisões do planejamento precisem ser adaptadas. Daí a importância do controle e do acompanhamento das metas. São medidas necessárias para garantir o bom desempenho do tribunal diante das possíveis adversidades. E no plano estratégico foram definidos uma série de indicadores que mensuram como está aquele objetivo estratégico. Então, esses indicadores, a partir de uma linha base, eles são medidos semestralmente ou anualmente para a gente verificar se a gente está atingindo aquele objetivo estratégico. Então, a gente mensalmente verifica junto ao gerente de projeto como está sendo o andamento de cada projeto desse individualmente. Isso é entregue para a presidência e todos os secretários com os pontos de atenção. O Planejamento Estratégico 2021-2026 do TCE Ceará foi aprovado em fevereiro deste ano. Nele está redefinida a identidade organizacional do tribunal, as perspectivas, áreas temáticas, objetivos e o mapa estratégico da Corte para o período. A partir de agora é importante que todos do tribunal conheçam, internalizem e se apropriem das novas diretrizes do órgão. Com a redefinição da identidade organizacional, sentiu-se a necessidade de elaborar uma campanha publicitária para ressaltar e também tornar conhecido, tanto para o público interno quanto para jurisdicionados, cidadão em geral, conhecer os valores, a missão, o objetivo do tribunal e assim fazer presente o tribunal em toda a sua filosofia para todos. Até para a gente precisa da participação do cidadão em nossa fiscalização. Então, é para o cidadão conhecer a nossa nova identidade. A íntegra do planejamento estratégico pode ser consultada na Resolução Administrativa número 1 de 2021 e pode ser conferido no site oficial do TCE, www.tce.ce.gov.br. No próximo bloco, a servidora do TCE Ceará, Adriana Pinheiro, fala como será o curso de Introdução ao Orçamento Público. E mais, Instituto Plácido Castelo promove o webinar sobre a nova lei de licitações.